A liberdade é uma condenação. Estamos condenados a ser livres. Essa é uma síntese do pensamento de Jean-Paul Sartre. O seu existencialismo ateu parte de um ponto diferente, vai aprofundar uma ferida que já foi feita antes por Soren Kierkegaard. É a partir dele que nós condenamos as coisas, percebemos principalmente o absurdo que é a existência ou a vida. Imagina a situação de um personagem de um livro em que ele se depara, por exemplo, com um banco no meio de um ônibus. E aí o banco, o que é um banco? Por que um banco é tão normal? Porque as coisas que nós vemos como poste no meio da rua, porque você vê alguém numa câmera cotidianamente numa pandemia, porque a fome, porque a miséria, porque tudo isso é normal. Porque não nos espantamos com isso. Qualquer fato do teu cotidiano que parece trivial, banal, na verdade deveria te assustar. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Porque são fatos absurdos, afinal o que torna eles o que eles são. A existência, o que nós vivemos, é algo precioso e construído por nós mesmos. Assim, um sentimento próprio de um sartreano seria o espanto diante de qualquer coisa do mundo. Todas as convenções sociais, todos os rearranjos, toda a política, toda a economia, todo o valor ético, qualquer coisa do mundo, nada é posto e nada deve ser tratado com naturalidade, como se fosse alguma coisa infinita. Todas as coisas são construções. Tudo tem valor porque eu dei valor, porque eu criei esse valor, já que eu sou responsável pela minha existência. Uma das máximas que vai atribuir, vai nos ajudar a entender o pensamento existencialista está na ideia de que a existência precede a essência. O que você é naturalmente? Para Sartre, nada. E isso é uma espécie de acompanhamento das ideias do Kierkegaard. A questão aqui é que você acaba não sendo naturalmente nada, porque a existência é uma construção. O ser humano é um eterno projeto, é o que o Sartre vai dizer. Esse projeto está continuamente sendo transformado. O problema é que você tem liberdade. Só que a liberdade em Sartre é uma liberdade muito mais profunda do que a liberdade que é posta em Kierkegaard. Em Kierkegaard temos estágios de liberdade, ou seja, a liberdade ela precisa ser cuidada para poder ser alcançada. A liberdade em Soren Kierkegaard é uma liberdade que vai subindo de nível. Em Sartre, a liberdade é uma condenação. Somos condenados a ser livres, é o que vai exclamar o autor em alto e bom som. Se somos condenados a ser livres, nós não podemos não ser livres. E qual o problema em ser livre? Aliás, qual a vantagem de ser livre? Ser livre implica poder escolher as cores. Isso é uma gratificação, é uma graça divina, você pode me dizer. Eu posso escolher. Antes de explicar o resto dessa condenação, eu preciso te dizer que o pensamento filosófico pode ser separado entre deterministas, pessoas que defendem que nós somos resultados das equações sociais que nos cercam, nós somos determinados pelos nossos meios, então nós não somos nada além daquilo que nos cerca, nós somos determinados por isso. Pelas pessoas que rejeitam o determinismo e aproveitam o livre-arbítrio, dizendo que nós somos responsáveis, nós somos livres para fazer qualquer coisa, tudo nós podemos fazer, há uma liberdade integral no ser humano, mas entre o determinismo e o livre-arbítrio total existe um meio termo, a ideia de liberdade situada. A liberdade situada te explica que nós temos coisas que nós não temos controle, como por exemplo o nascimento, você não pode controlar onde você nasce, talvez enquanto você é pequeno onde você estuda, mas existem determinadas coisas, e essas são a maioria na sua existência, em que você é responsável, e nelas você tem total liberdade. É sobre a liberdade situada que o Sartre está falando. Somos condenados a ser livre, não significa dizer que você pode controlar todas as cores da sua vida, e não significa ignorar todas as pressões sociais. Lembremos que Sartre era um autor ligado ao marxismo. Sim, Sartre era um cara que lutava contra as algemas do capitalismo. Sartre era um cara ativo politicamente. Então é óbvio que ele vai reconhecer as pressões sociais para poder te moldar, te oprimir, te impedir de ser o que você é. Então o que ele está falando aqui é sobre controle. Bem, voltemos ao nosso tema central, a ideia da liberdade. Se você tem amplamente liberdade, se tudo que você faz é necessariamente livre, você tem a parte boa, porque você consegue controlar suas ações, e a parte ruim. A parte ruim é que você é responsável por tudo que você faz. Tudo o que você fez a sua vida inteira é de inteira responsabilidade sua.
Nada, nenhum tipo de desculpa metafísica pode te salvar nesse momento. E aqui que entra a lógica pessimista do existencialismo ateu, o existencialismo pregado pelo Sartre. Porque a liberdade te leva a uma angústia. Angústia essa diante das inúmeras possibilidades que você pode ter na sua vida. Tudo o que você faz está ligado a uma série de opções. Você não tem que saber o que você vai fazer. Afinal, se você escolheu uma carreira, você necessariamente não escolheu outra. E você vai ter que viver a sua vida inteira com essa ideia de que você escolheu algo e não escolheu outro. Mas a angústia vem principalmente pela responsabilidade. Afinal, você é responsável por aquilo. Todas as coisas que virão na sua vida a partir de uma escolha que você toma, é isso que vai te causar angústia em Sartre. A angústia é decorrência da responsabilidade que você tem sobre suas ações. Afinal, como no processo religioso, quando a gente fala de Deus, Deus é responsável pela minha vida, pela minha salvação, pelas coisas que rondam a terra. Percebe como isso nos deixa mais leve, tira o fardo de nossas costas. Esse fardo é carregado pela humanidade na visão sartriana, porque nós somos responsáveis por tudo que nós somos, pelo que nos construímos, pelo aquilo que nos cerca. Tudo, absolutamente tudo, acaba sendo terrivelmente possível. Então o ser humano precisa carregar basicamente 3 fardos durante a sua vida. Precisa carregar a angústia, derivada da sua responsabilidade por a sua ação integral. Tudo o que você faz é culpa sua, tudo o que você faz é inteira responsabilidade dos seus atos. Depois vem o abandono. A sensação que nós sentimos após perceber que nada no mundo é confiável, nada no mundo está posto, nada no mundo é certeza. Nenhum tipo de preceito moral é totalmente correto, pois nós, seres humanos, criamos as condições para ele poder ser certo ou errado. Então tudo pode estar errado, tudo é fluido. E aí a sensação de abandono, pois não podemos confiar em nada. Afinal, o que não é Deus, senão uma espécie de alavanca, de ponto de apoio pelo qual a humanidade se sustenta durante muito tempo. E é isso que o Nietzsche também estava criticando. Ele chamava, nesse momento em que essa alavanca cai, que nós perdemos o chão, de niilismo, né? Desse abismo do nihil. E aqui em Sartre nós temos um terceiro momento, um terceiro fardo, que é o fardo do desespero. O desespero, que é o estágio em que o ser humano se encontra após a angústia e após o abandono. Angustiados e abandonados, nos encontramos também desesperados. E é nesse ponto que o existencialismo parece muito pessimista. Mas por que o existencialismo foca tanto nesse ponto? Por que dizer que a humanidade é ruim? Por que tocar nesse ponto? Porque fugir dele é fugir da realidade. A realidade é assim. E nos responsabilizar pela forma como o mundo é, torna o mundo mais possível. Torna o mundo mais consciente, quem sabe, mas torna as coisas melhores na vida com certeza. Afinal, eu tenho que parar de usar muletas metafísicas, eu tenho que parar de colocar desculpa nos outros. Se eu sou arrogante, se eu sou genioso, se eu sou uma pessoa que trata mal os outros, eu não posso dizer que eu sou naturalmente assim, que eu nasci assim, um gênio famoso, como a gente fala. Nossa, você nasceu com o gênio do seu pai? Não. Você se construiu, você é responsável pelo aquilo que você é. Se você é arrogante é porque você quer ser. Se você é uma pessoa que não trata bem os outros é porque você quer ser assim. Somos inteiramente responsáveis pela construção cotidiana de nós mesmos. É uma máxima que a gente pode ligar ao pensamento de Sartre. E a partir daí, você não pode se acomodar com nada. E a gente não pode usar também de má fé. A má fé em Sartre é o sentimento pelo qual nós jogamos a culpa das coisas que acontecem conosco nos outros. São desculpas que nós usamos para poder dizer que nós não podemos fazer as coisas, quando na verdade somos livres para fazer qualquer coisa na vida. Essa é a ideia central do existencialismo, a nossa liberdade. Então se eu estou no emprego que eu não quero, eu uso desculpas falando que é por causa da minha família, por causa da renda, porque eu tenho que sustentar meus filhos. Quando na verdade, segundo Sartre, isso são desculpas. Eu estou usando de má fé. Não são os meus filhos o culpado, não é a condição financeira, não é o capitalismo. A desculpa essencial para isso é que eu não quero mudar. Eu aceitei essa condição e eu uso dessa desculpa que ele chama de má fé, porque eu estou negando uma liberdade que é inerente a nós para poder continuar nessa condição. Todos somos responsáveis pelos caminhos que tomamos. Todos podemos mudar a partir do momento que queremos. E o ser humano pode tudo isso porque ele é um ser para si. Seres em si são as outras cores da natureza, seres que nasceram com a propriedade já delimitada, já marcada. Qual é o ponto de finalidade de uma lâmpada? Iluminar. Porque a lâmpada foi criada pelos seres humanos. Para que serve, por exemplo, uma planta? Ela é reutilizada pelos seres humanos, mas ela tem uma espécie de instrumentalização na própria natureza. Só que diferente dos animais, que tem uma função já objetificada, diferente mesmo de objetos criados pelos seres humanos,
Nós, seres humanos, somos seres para si. Seres do qual a única forma de destino, a única utilidade, a única finalidade é dada por nós mesmos. Para que nascemos? Qual é o nosso objetivo nessa terra? Só nós podemos dar essa resposta a nós mesmos.